Galera, mais um dia aí que o Flamengo não consegue apresentar um bom futebol e a torcida vaiou muito o time do Flamengo, xingaram o Tite também no final da partida, né? E tivemos a volta do Gabigol, o Gabigol que ficou 45 dias sem jogar, né? O jogador que estava suspenso aí pela possível fraude no exame antidoping, né? O jogador voltou, né? A suspensão dele, né? Foi revogada na terça-feira, na quarta ele voltou, entrou no segundo tempo, né? Entrou ainda sem estar bem fisicamente, né? Jogou mais centralizado, isso daí que deixou o torcedor um pouco irritado, porque o Gabigol estava jogando como um meia, né? E deu muitas críticas para o Tite, mesmo o Flamengo vencendo por 1-0, gol de Pedro, né? A vitória não diz muito sobre o jogo, porque o jogo do Flamengo não foi bom. Amazonas jogou na retranca, mas o Flamengo a todo momento só toque para um lado, toque para o outro e não conseguia chegar dentro da área da equipe do Amazonas. Agora no próximo jogo o Flamengo vai jogar por um empate para poder conseguir a classificação para a fase aí de oitavas de finais da Copa do Brasil. Bruno, fã de esportes que nos acompanha. Bora, que a gente tem gols para mostrar e também debater desempenhos. Começando então pelo Maracanã, tá? Porque o Flamengo recebeu o Amazonas, sim, partida importante por lá, Copa do Brasil. O retorno dele, Gabigol, ele gosta da cena, dos holofotes, hein, Mariana? Mas sabe quem também gosta? Essa figurinha que a gente vai ver já já também, que entrou em campo e passeou por lá. Era o retorno de Gabigol. Olha a moral, hein? Olha esse triunvirato. Olha a moral, hein? Zico, Didico e Gabi. Aí quando é cachorro, todo mundo quer pegar. Quando é gato, fica, titi. Agora quando é o gambá, todo mundo fugindo. Que coisa feia. Tadinho. Bichinho é bichinho, né? Tem que tratar bem. Também. A gente começa vendo então a finalização do De La Cruz pra fora, Mari. Exatamente. O Flamengo que tinha tudo para desempenhar, né? Contra um adversário mais fraco em teoria, mas gol do Pedro e ficou por isso. Jogada pela esquerda e o Pedro cabeceando bem firme e fazendo o gol da vitória rubro-negra, Marco. Foi uma oportunidade clara e uma bobagem de cobertura, né? Jogo bom do Vinha, hein? Mais um, verdade. É um dos pontos pra gente destacar, Mari. Das poucas finalizações, aí a finalização do Sassá que foi muito longe, né? Muito. Tentou o Amazonas também de alguma maneira. Você tava falando do Vinha, né? Sim, outra oportunidade. Fez gol já no Libertadores, né? Aí chega na cara do gol, sendo um jogador mais até agressivo, né? Não esperava isso. Já estamos no segundo tempo, a finalização por cima, já também a substituição, né, da entrada do Gabigol no lugar do De La Cruz. Isso aconteceu aos 18 minutos da segunda etapa e aí a finalização de fora da área, Mari. Pois é, o Flamengo produziu pouco, tentando sempre na base dos cruzamentos, finalizando fora da área, tentando o segundo gol para ficar um pouco mais confortável. Aí a substituição, né? Saiu o De La Cruz, entra o Gabi, e aí muito aplaudido, muito comemorado, muito celebrado, com a camisa 10 retornando, então liberado depois, para aguardar, né, era ainda o julgamento do caso de antidoping, mas também pouco criou o Flamengo depois disso, efetivamente não teve muito resultado, Mari. Não teve, até pensando nessa configuração com o Gabriel no lugar do De La Cruz, né, o Flamengo não conseguiu produzir muito, não. Nova finalização ali de fora, e aí quando o jogo acabou... Muita bronca da torcida do Flamengo lá presente, a gente ouve então Tite e personagens. Vamos lá. Fez uma boa partida e tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo, na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. Na sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente. Uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito.
sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto e nós temos que entender dessa forma. Não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão, que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. As palavras do professor. A gente tem na tela as zonas do campo que o Flamengo teve mais ações com bola nessa vitória contra o Amazonas. A gente vê que fica com a maior porcentagem no meio de campo, mais pro ataque. 60% ali, 0,6% foi a zona que o Flamengo mais comandou. Teve médias ofensivas ali de 519, mais ações do que na soma de outras zonas, mas que não necessariamente se transformou em chances ou oportunidades ou condições para chegar talvez mais perto do gol ali adversário. Ficou ali no terceiro quarto, é isso? Isso. Né? No terceiro quarto do campo, e a gente vai falar sobre isso também. Já vou chamar a Roberta Barroso, porque vimos então as estatísticas. Roberta, vimos os melhores momentos e também as explicações do Tite. Bastante equilibrado o Tite. Como sempre, né? E essas explicações convenceram o torcedor rubro-negro, Roberto? Oi, Bruno, Maris, Marra, bom dia para vocês, para o fã de esporte. Não, as declarações não convenceram, como a atuação também não. Torcedor muito irritado, até mesmo na escalação do time, quando foi divulgada no Maracanã, o Tite já foi vaiado pela torcida. O Flamengo não tem conseguido produzir, o Tite não tem conseguido colocar a mesma intensidade do início do ano e o torcedor está muito irritado. E apesar da vitória de ontem, por 1-0, vitória que encerrou, então, 3 jogos aí sem vencer, só que não convenceu. Aquela história, o Flamengo venceu, mas não convenceu, pode ser uma frase clichê, mas o torcedor ficou ainda mais irritado e os questionamentos em relação ao técnico Tite aumentaram. A torcida vem ganhando cada vez mais antipatia em relação ao treinador, que se mantém ali sereno, diz que fica quieto, que entende e respeita a torcida e cabe a ele, então, mudar esse panorama. Foi um gol bonito do Pedro, mas isso foi um momento feliz para a torcida, mas nada disso tirou, então, esse clima ruim, né, que se gerou com esse resultado. E o Flamengo agora joga contra o Bragantino no final de semana e o torcedor, claro, espera uma vitória, mas precisa ser uma vitória convincente. Ontem, o único ovacionado no Maracanã foi o Gabigol antes do jogo, também quando entrou no decorrer da partida, aos 18 minutos do segundo tempo. Mas na entrada do Gabigol ali foi uma mistura de vaias e aplausos. Isso porque o De La Cruz saiu e aí a criatividade diminuiu cada vez mais desse Flamengo. Então o torcedor não gostou dessa substituição nesse momento e nem da saída de De La Cruz. O Tite também reconheceu essa situação de ter deixado o Gabigol muito tempo em campo, que expôs o atacante, mas o Tite acaba se expondo também e precisa mudar essa imagem para conseguir recuperar a confiança da torcida. Bruno, Mari. Ô Beto, eu te agradeço pela participação no Sport Center, boa sequência de trabalho para você, mas a gente volta a conversar, tá? A gente levantou esses números do Tite, né, Bruno? Sem o campeonato estadual. Que aí, sem o estadual, o aproveitamento cai, né? Agora entrando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Vai para 58,3% de aproveitamento, com 9 gols marcados e 7 sofridos. Porque antes no estadual era 1 gol só sofrido e era o gol do time reserva, não era isso? E um aproveitamento de 82. Agora o número de gols sofridos aumentou, o aproveitamento caiu. Isso está, assim, facilmente ligado ao nível do adversário ou não? O Flamengo realmente estagnou, para não dizer que evoluiu, hein, Marra? Acho que está diretamente ligado ao nível superior dos adversários, mas é preciso destacar também que o Flamengo deu uma parada. Que não foi o caso de ontem, por exemplo. Dos adversários, né? Isso, não é um confronto mais difícil que o Flamengo tem. Apenas o terceiro jogo do Adilson com o Amazonas, ele está conhecendo ainda os jogadores. Tinha falado ontem aqui que conversei com ele há 2 dias, né, um dia antes do jogo. E a ideia era assim, vou fazer o que é possível. E ele fez o que é possível. Segurou o Flamengo. O placar de 1-0 é um placar para o visitante, ok. Qual o pior dos problemas? Não, voltar para o Amazonas tendo tomada de 5. Aí já acabou, tá? Não precisa nem botar o time em campo. Voltar para o Amazonas tendo tomada de 1-0 contra o Flamengo no Maracanã é um bom resultado. Sim. O Amazonas conseguiu um bom resultado. Agora, quando a ótica volta
e era a pergunta, né, pro Flamengo, sim, vive um momento diferente do que eu imaginava. Estranho para mim. Porque ele teve problemas contra, tudo bem, os adversários do Campeonato Carioca, eles são de fato muito mais fracos. Mas também nesse recorte ele pegou adversários onde ele deveria ter, né, se colocado de uma maneira melhor. Inclusive na Libertadores, quando ele pegou ali o Palestino e não encantou. Sim. Até na partida fora de casa ali com um a menos, que ele sofreu um empate. Ele mescla também, né? Até a vitória, né, Mari, desculpa, do Atlético Goianiense, que foi um sufoco, foi no final, foi daquele jeito. E ontem, eu acho que ontem pega também. Muito também, né, para essa avaliação, né, Marra? Muito. Porque você esperava o Flamengo... o Flamengo jogou no campo de ataque, o Flamengo criou... Gente, o Flamengo vai jogar no campo de ataque e criar no Maracanã contra qualquer time. Contra um time que é da Série B do Campeonato Brasileiro e que o técnico tem 3 jogos apenas, o Flamengo teria que ter produzido mais, teria que ter feito um placar mais dilatado. Mas o Flamengo tem, em alguns momentos, assim... olha isso, esse lance. Até uma certa lentidão para voltar. Sim. O Sassá chutou a bola na lua, ok e tal, mas naquele momento ali era 3 contra 3. Isso não é comum no Tite. Tem algo no momento que está meio descolado. E o pior, para mim, é essa sensação da insatisfação do torcedor. O Tite vai ter que correr atrás disso, vai ter que reconquistar. Ontem recaiu muito, né, como a gente mostrou nas imagens, Mari, no Tite e tal, mas também sobraram algumas vaias para os jogadores. Ontem a atuação dos jogadores, individualmente falando, também foi abaixo? Também vale essa crítica? Sim. São eles que têm que desempenhar, né? O treinador, ele passa as ideias e as propostas ali, mas dentro de campo o jogador ele precisa corresponder. E não dá mais para avaliação ser só em cima de não tinha Arrascaeta, não tinha o Pulgar, não tinha... Enfim, assim, não vai ter, entendeu? Na temporada toda, partidas, você não vai poder contar com todos os seus jogadores. E mesmo com esses, a gente já viu nesse recorte pequeno pós-campeonato estadual, também não desempenhar. Então, assim, dá a impressão de que já é um Flamengo desgastado fisicamente, assim, né, de alguns jogadores. Marra apontou muito bem essa certa lentidão para voltar, para recompor, enfim, intensidade de jogo mesmo. E toda a entrevista que o Tite, ele vem com alguma... Essa nem tanto, né? Essa ele realmente fala sobre ser um jogo abaixo. Ele cita, inclusive, fases do jogo, né? Ele dá mais que uma questão ali que o time não desempenhou. Mas o torcedor, ele já questiona, mas aí poupou e aí não desempenhou. Mas aí você falou que não dava para jogar tal. Mas aí contra... Enfim, volta um pouquinho. Colocou a intensidade máxima no jogo que não precisava. Vai pegando os próprios argumentos e construindo, né? Poderia ter criado um conforto muito maior para o jogo da volta, mas não. Já entra contra uma equipe da segunda divisão, pressionado pelo resultado, sendo que poderia já ter criado uma certa vantagem. Porque é desse acúmulo. Vocês lembram que na semana passada a gente até conversou aqui o seguinte, poxa... Tudo bem, ele poupou com o Palmeiras, teve um empate, perdeu na Bolívia e tal, também nessa questão de rodar o elenco, mas se ele vencer bem o Botafogo, ou se ele vencer o Botafogo e já confirmar o resultado contra o Amazonas, a conta estará paga. Não foi paga, né? Pelo contrário, está devendo ainda mais, parece. Sim. Eu acho que quando a gente está... A coisa meio do Tite, da imagem do Tite, e de tudo que a bandeira que ele levantou durante tanto tempo no futebol brasileiro, ela não é uma bandeira resultadista. E quando você está se apoiando só no resultado, tem algo errado. Porque ontem o Flamengo poderia ganhar de 1-0 do Amazonas jogando um bom futebol. E a gente estaria falando aqui. Como o Bahia fez com o Criciúma. E a torcida entendeu, vocês elogiaram. A bola não entrou, tal, mas o time está criando, o time está muito bem. Então, esquecendo o resultado e indo para o desempenho. Você ganha até outra perspectiva, né? Isso. O desempenho, de novo, esquece o resultado. O desempenho contra o Bolívar não foi bom, o desempenho contra o Botafogo não foi bom, o desempenho contra o Palestino no passado há mais tempo também não foi bom. Tem uma sequência de desempenhos que são estranhos. O Tite tem capacidade de mudar isso pode ser um momento de oscilação, tal. Ok, eu estou aqui sentado esperando. Mas eu também não vou ficar falando que está muito bom, porque não está muito bom.
no momento não está muito bom. A gente ficou até na dúvida, né, sobre o que ele quis dizer quando ele fala, a gente tem que dar um passinho para trás, enfim. E ontem ele explica, simplificar, né? E ontem ele explica exatamente isso. Fala que é fazer o simples. E o Flamengo está com dificuldade, na visão até dele, de fazer o simples. Ele coloca o simples na condição até de fundamentos, né? De talvez não tentar aprimorar. O movimento, ele fala, se a coisa não está funcionando com a confiança, talvez voltar algum passinho para fundamento, porque às vezes no automático desses fundamentos, às vezes eles conseguem melhorar, não dar esse segundo passo. Mas acho que isso está até faltando no Flamengo, não tá? Aí em relação aos jogadores, não tá faltando também chamar um pouco e ter mais atitude ali em campo? Também acho. Vai dar passo para trás. O torcedor ontem estava bravo com o Gerson, por exemplo. Que tá voltando também, sabe? Né? E é isso, mas se você for parar para pensar, nós teremos argumentos, gente, um coletivo ruim, mal treinado, o torcedor não gosta do Tite. Não gosta, não engulo, não aceita. Um coletivo mal treinado, a individualidade cai. Sim, isso é verdade. Às vezes já viu grandes times sendo subaproveitados. Mas aí, ao mesmo tempo, o outro torcedor fala assim, mas esses caras não conseguem chamar a responsabilidade? Sim, também. Sim, também. É muito difícil, né? E num elenco vencedor e experiente. Parece que os dois estão esperando acontecer alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser um gol, pode ser algo que venha da diretoria, ou uma empatia maior da arquibancada com o treinador. Mas parece que o treinador está esperando algo dos jogadores e os jogadores estão esperando algo também mágico acontecer. Mas eu não acho que a culpa seja só do Tite, hein? Exato. Eu acho que a responsabilidade tem argumento para os dois lados, ou para as duas coisas coexistirem, né? Porque a gente está vendo também que o público, tem até uma tela que mostra os piores públicos do Flamengo na temporada. E ontem foi um dos piores públicos. E é difícil em um jogo de mata-mata você ver o Maracanã, né, em um jogo do Flamengo com menos de 40, 45, Feriadão, né? 50 mil pessoas, né? Normalmente, por mais que eu acho que o horário não seja também o preferido do torcedor, em outras situações assim a gente já viu o Maracanã cheio. Será que ele tá... O que está acontecendo, Mari? Será que ele está desconfiado? Será que ele não está empolgado? Ele não está aproveitando o jogo porque o time dele não está correspondendo. Não então tá você vai para se divertir, você vai para desfrutar, você vai para realmente acompanhar ali um espetáculo que no imaginário do torcedor do Flamengo ainda é aquele Flamengo. Ele ainda traz muito disso. Daquele Pedro, daquele Gabigol, daquele Arrascaeta, enfim. E ele vai para tentar reencontrar esse Flamengo. E acho que quando o Tite chega, dá essa expectativa, né? São vários movimentos da diretoria que são questionáveis. Então, acho que dá a expectativa, mas também não tem aquela empatia ou aquela ligação com o Tite, não, mas é? aí pode ser sobre a pessoa Tite, não necessariamente sobre o que ele pode desempenhar como treinador. Aí são coisas que dá para separar. E aí cá entre nós também, assim, ele que se vire, né? Para ser... Porque, sim, no Corinthians a gente viu uma adaptação. Ele era mesmo Tite. Mas com o passar do tempo, os resultados, os desempenhos... Ele foi ganhando, assim, as pessoas que antes não gostavam passaram a gostar e falar, não, esse é meu modo de vida. Sim. Eu quero que seja assim sempre. Mas no início foi meio... Mar, pegando o preço de ingresso. Também. Boa. Vê aí, Mari. Mas até na seleção brasileira, quando aparece o nome do Tite, inicialmente tem até uma certa desconfiança. Depois, vocês lembram, o Tite em entrevista coletiva precisou responder que ele não seria candidato à presidência do Brasil. Teve isso. Vocês lembram disso? Ele precisou falar, não, gente, eu não sou candidato, eu não vou me candidatar, porque era um clamor para ele simplesmente apenas ser o candidato à presidência do país. Como as coisas mudam, né? E aí ontem, de repente, o cara tá no Maracanã, já foi vaiado antes do jogo começar, já tinha sido assim também na partida contra o Botafogo, e no final você tem o Maracanã desabafando contra ele para não falar outra coisa, né? O ingresso não estava caro. Os bilhetes mais baratos foram vendidos por R$80 e a meia 40. Eu acho que é algo que Porque ali, com 36 mil pessoas, se você for pegar no cenário do futebol brasileiro, não sei se vai ter outro estádio com mais gente, né? Sim. Mas, assim, pro padrão Flamengo, é abaixo do que vinha sendo. Eu acho que é um pouco dessa desconfiança ou falta de empatia do torcedor com o treinador. Sim. E aí da maneira do time jogar, dos resultados e até da maneira de se comunicar com ele. Tinha até uma outra atração, né? Ver o Gabigol de volta. Sim. E a gente viu a comoção, né? O torcedor. Galera, um número muito baixo de torcedores no Maracanã. Isso daí é pelo fato do Flamengo não estar desempenhando um bom futebol, né? Isso também se dá também, né, desse momento. Parece que o torcedor não está gostando muito do trabalho do Tite, né? Tem incomodado bastante o
o Flamengo, né? E a tendência é essa. Se o Tite não der uma resposta fazendo modificação no Flamengo, eu acho que se o Tite botar o time que estava jogando antes do Gerson voltar, do jeito que o De La Cruz estava jogando, o Flamengo estava indo bem. Ele começou a inventar. Começou a inventar muito e tá dando errado. É isso que tá acontecendo. O De La Cruz estava jogando melhor no outro posicionamento. O Gerson voltou, tem que entender que o Gerson não tá jogando bem. Não adianta o Gerson voltar, assumir a braçadeira de capitão e não tá jogando nada. O Gerson não tá apresentando bom futebol, voltou, ele tem que pegar o ritmo ainda, né? E é isso, não adianta ele querer entrar com Alan, Gerson e De La Cruz, que não vai dar certo. Ele tem que sacar um desses jogadores, na minha opinião é o Gerson nesse momento, e colocar outro jogador. Tem que colocar, a garotada tá jogando bem, o Lohan tá jogando bem, bota pra jogar, tem que começar a dar rodagem ao time do Flamengo. Infelizmente não dá pra ficar abraçado com o jogador não, porque o Flamengo precisa de resultado. Não adianta ele querer ficar mudando o sistema a todo momento, porque o sistema antes não estava dando certo. Aí o Gerson se lesionou. Aí o Flamengo começou a subir de produção. Gerson voltou, botou o Gerson de titular. E o Flamengo começou a cair. Não é pela volta do Gerson, e sim pela mudança do esquema do Flamengo, né? Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o time do Flamengo.